Parceiro, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, né, na medida do possível. Então, hoje eu trago esse vídeo para comentar um pouco a questão da crise de 1929. Porque esse assunto ele tem uma relevância a mais no contexto que a gente está vivendo, né? Vários economistas, vários cientistas políticos entendem que no pós-pandemia a maioria dos países vai passar por uma crise muito séria, envolvendo aí desemprego, recessão econômica, que é quando o PIB não aumenta, né, a produção de riqueza, de mercadorias, enfim. Fala-se aí em uma crise econômica talvez mais séria do que a de 1929 e que em alguma medida vai afetar quase todos os países. Então, voltando à questão de 1929, o que aconteceu aquela crise, né, que começa nos Estados Unidos e depois se alastra? Não tem um fator isolado, foram diferentes fatores. Tá? No primeiro momento a gente pode pensar na questão da desigualdade, na desigualdade na renda dos estadunidenses. Então o que acontecia? Por mais que os Estados Unidos conseguiram algum crescimento econômico após a Primeira Guerra Mundial, isso não beneficiava toda a população. Então boa parte dos trabalhadores estavam com os salários congelados há algum tempo. Então, eles teriam, dessa forma, um poder de compra muito reduzido. Certo? Então você tinha um estímulo ao consumo, muita publicidade, o tal do American Way of Life, a mídia divulgando muita questão dos novos eletrodomésticos, né? Mas a capacidade das pessoas em aproveitar isso, principalmente do trabalhador comum, era muito pequena. Tá? Então, junto a isso, você vai ter a questão da superprodução. Mercadorias que são produzidas e produzidas, formam estoques, mas não vendem. Não tinha pessoas suficientes para cobrir todo aquele consumo. E isso vai ter uma ligação também com o que vai acontecer com a Europa. Porque conforme a Europa se recupera da Primeira Guerra Mundial, os europeus vão comprando cada vez menos produtos dos Estados Unidos. Então tem essa questão da superprodução e a questão também da desigualdade salarial. Sem falar que a superprodução ela vai ser bastante grave, né, em relação à produção agrícola. Né? Armazéns de grãos lotados com estoque que não vendia e os produtores tinham feito empréstimos em bancos a juro alto e não conseguiam honrar suas dívidas, então isso vai causando aí praticamente um efeito dominó. E por fim, a quebra da Bolsa em 1929. Como foi isso? Pois bem, naquele período, né, de uma certa euforia, de um certo otimismo, a questão de negociações ela foi se tornando cada vez mais comum e aparentemente atrativa. Então, as pessoas compravam ações para esperar que o valor dessas ações subisse, para aí sim vendê-las novamente na Bolsa. A Bolsa de Valores é basicamente isso. Compra-se ações, acompanha-se ali a flutuação dessas ações do valor para revender. Né? Mas como assim? O que é compra de ações? Ora, basicamente a empresa ela coloca uma porcentagem do seu patrimônio, do seu capital à venda no mercado. E aí quem compra, né, vai aguardar aí essas mudanças nos valores das ações. Por tudo que estava acontecendo e até pela grande quantidade de gente comprando, né, e por ser um mercado que não tinha praticamente nenhuma regulação do Estado naquela época, num certo momento o valor dessas ações vai despencando. Então você imagina aquela empresa produtora de milho, por exemplo, que tinha naquela época prejuízo porque não estava conseguindo vender todo o milho, as ações dessa empresa iam caindo. E também acontecia de empresas que estavam em dificuldade econômica, praticamente falidas, mesmo assim colocavam os seus papéis, as suas ações à venda. Quem comprava muitas das vezes não sabia. É muito diferente hoje em dia. Tá? Hoje em dia, na maioria dos países, o empresário que vai colocar ações à venda, ele tem que prestar contas da situação financeira da empresa, é bem diferente. Naquela época não. E um outro detalhe também é que muita gente, né, na esperança de enriquecer com as ações, tinha feito empréstimo, tinha colocado a casa como garantia, terras como garantia desses empréstimos. Né? E aí, com o valor das ações despencando, veio o desespero. Fala-se até na questão de muitos suicídios em Nova York, porque a pessoa, numa determinada semana, ela tinha
milhares, às vezes milhões de dólares em ações que em poucos dias não estavam valendo praticamente nada. Então foi o caos, né? Subsequente a isso, continua a questão do desemprego cada vez mais grave, filas de pessoas esperando doação de alimento nos Estados Unidos, isso para a gente imaginar é complicado, né? E também vai ter impacto estrangeiro, tá? O Brasil era grande vendedor de café para os Estados Unidos vão comprar cada vez menos café, até porque estava vivendo uma crise interna. E vai afetar também a Alemanha. A Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial derrotada, humilhada com aquele Tratado de Versalhes, que impunha várias regras, que cobravam uma multa gigantesca da Alemanha, né? Mas os Estados Unidos tinham feito parcerias com a Alemanha no pós-guerra, estava ajudando na reconstrução da Alemanha. Quando vem esse momento da crise de 1929, os Estados Unidos encerram os empréstimos, as linhas de crédito para a Alemanha. Isso vai ter um impacto muito negativo, até mesmo na questão do emprego lá na Alemanha. A crise também ela vai levar aos movimentos fascistas e posteriormente aos regimes totalitários, né? Então o fascismo ele é uma cria da crise. A gente vai estudar com mais detalhes, mas de um modo geral, né, as pessoas perderam a esperança na economia liberal ligada à democracia. Por quê? Porque o maior exemplo disso era os Estados Unidos estavam vivendo uma crise terrível. Então você tem uma perda da credibilidade no sistema liberal democrático que existia até então. Então por isso que a gente sempre tem que ficar muito atento a essas questões, esses momentos de crise econômica. Porque regimes autoritários surgiram ao longo da história sempre em momentos de crise. Porque no momento da crise, os recursos da sociedade, que já não são para todo mundo, eles vão ficar mais escassos. Então vai faltar o emprego, a renda, tá? E isso pode levar a uma tensão social cada vez mais ampla, de manifestações, greves, lojas sendo saqueadas, né? É um futuro que a gente não pode descartar, certo? Porque me preocupa quando algumas pessoas aparecem às vezes na mídia, em alguns espaços, muito otimistas, falando que a crise do corona vai espalhar a coisa da solidariedade, da consciência. Pode ser muito contrário disso que a gente venha a viver. Vai depender do quê? Vai depender de mobilização da sociedade civil, vai depender da vontade política dos líderes de tentar amenizar ou não os efeitos dessa crise. Se vai haver algum tipo de programa social, alguma coisa nesse sentido para garantir ou emprego ou uma renda mínima, algo nesse sentido. Enfim, mas é um futuro preocupante, sim, que se tem pela frente, inclusive numa dimensão que pode se mostrar mais grave do que o que aconteceu em 1929. É apenas uma consequência da pandemia? Não. Tá? Você já tinha índices de crescimento em vários países preocupantes, né? Uma economia aí que teve um primeiro abalo em 2008 com a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Nos anos 2010, a crise da Grécia também, que vai repercutir em outros países, porque esse capitalismo do século 20 e 21 ele tem esse detalhe: a crise num país ela traz consequências praticamente globais. Então, já existia assim, uma tendência de pouco crescimento econômico agora em 2020, 2021 em diferentes países, né? Mas com essa questão da pandemia, a tendência é que seja um pouco mais grave, na verdade muito mais grave do que se esperava, né? Então estejamos atentos e até fazendo esse paralelo entre 1929 e os tempos atuais. É lógico que naquela época era uma crise que estava muito mais ligada ao setor financeiro. Agora não, agora a gente vai ter uma crise, né, muito ligada ao setor produtivo mesmo, a circulação de mercadorias, comércio, agricultura, setores produtivos, eles já estão sendo muito abalados. Por hora é isso, espero que vocês concluam logo esse PET volume 2 e até uma próxima.